Oi, bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação da estética neoconcreta, baseada no livro do Ronaldo Brito, Neoconcretismo, Ruptura e Vértice do Projeto Construtivo Brasileiro. Mais especificamente, no capítulo Ruptura Neoconcreta. É, Aqui eu vou tentar sintetizar alguns conceitos, através de algumas questões que o Ronaldo Brito elenca durante o texto, e a partir disso eu relacionei com uma curadoria de obras também, que eu acho que ajudam a entender melhor essas questões. Primeiro, eu acho importante a gente lembrar dos conceitos mais sintéticos em relação ao neoconcretismo, principalmente em relação às suas dissidências ao concretismo. O neoconcretismo ele é o último movimento da tradição construtiva e, como o título do livro fala, ele é a ruptura e o vértice do projeto construtivo brasileiro. Ou seja, é ruptura porque ele se desvincula de vários conceitos construtivos brasileiros, e vértice porque ele é o ponto mais afastado da sua base, sendo essa base o construtivismo suíço, a escola de Ulm, que é uma escola fundada pelo Max Bill, que foi estudante da Bauhaus, uma escola também suíça, e no geral ele se afasta dessa estética geométrica racional, né? E vai mais em direção à expressão, mais especificamente uma ideia de expressão que está dentro das teorias do Ferreira Goulart, muito inspiradas, que beberam muito da filosofia especulativa do Merleau-Ponty, que seria a fenomenologia, né? Acho que aqui eu vou ler um trecho do livro que o Ronaldo Brito sintetiza melhor as coisas. O neoconcretismo repunha a colocação do homem como ser no mundo e pretendia pensar a arte nesse contexto. Tratava-se de pensá-lo enquanto totalidade. Era o retorno das intenções expressivas ao centro do trabalho de arte. Resgatava-se a noção tradicional de subjetividade contra o privilégio da objetividade concreta. Ou seja, ele tentava renovar essa linguagem geométrica contra o caráter racionalista, informacional, que estava dominando a geometria até então. Primeiro, primeiras obras que eu trouxe são os meta-esquemas do Elliott Sica, porque eles são esses cartões pintados de guache que ainda tem uma moldura, ainda tem uma linguagem geométrica mais familiar, digamos assim. Mas eu acho muito interessante a expressividade que contém dentro desses quadros. Esse especificamente eu gosto muito porque essas formas geométricas estão quase que dançando dentro do quadro, né? E dançando, sim, uma forma de se libertar, eu acho, dentro desse campo. Aqui a gente tem outro meta-esquema que também a gente sente que as formas geométricas são muito expressivas, são muito que querem muito se libertar, né, desse racionalismo que está dentro da estética geométrica. É, Agora eu trago primeiro uma das a primeira questão que o Ronaldo Brito coloca dentro do texto, que seria essa questão da arte como expressão versus a arte como produção. O neoconcretismo ele se voltava muito contra essa ideia de produção,
porque ela esvaziava as conotações humanas da arte, né. Ela, eh, era uma questão muito racional, assim, o neoconcretismo pensava mais numa questão de criação, enquanto o concretismo estava mais atrelado à ideia de invenção, tecnologia, industrialização, enfim. Eh, Aqui eu trago outra citação do Ronaldo Brito, quando ele diz que o termo produção soava extremamente empobrecedor, de certo modo, porque calva os murmúrios metafísicos de que ainda estava repleta a arte. Então, né, o concretismo vai tentar trazer de volta, né, essas penumbras metafísicas de volta para a arte. Outra citação muito legal, que é, na verdade, de um artigo do Ferreira Goulart, se chama Da Arte Concreta, Neoconcreta, que diz: os neoconcretos reafirmaram as possibilidades criadoras do artista, independente da ciência e das ideologias. Aí eu trouxe os tecilares, que são gravuras da Lígia Pape, que também tem essa forma geométrica, as linhas geométricas, e lembra bastante trabalho construtivo no geral, mas ele tem essa diferença de explorar a textura, né, evidenciar essa madeira que está ali, e não só as formas geométricas puras. Aqui a gente tem uma expressão da textura da madeira muito forte. Agora a questão do tempo, que também é muito importante porque ela abre uma porta para a identificação do outro, para o interesse do outro dentro da obra de arte, né. O o tempo em relação ao concretismo sempre estava atrelado a essa ideia de movimento mecânico, que às vezes se dava na forma de repetição das formas, que estava mesmo ele estava representado ali dentro da obra. Já o tempo neoconcreto, ele é muito mais fenomenológico, né, ele tem uma relação de que cruza o tempo da obra com o tempo do espectador e mescla bastante essas ideias. Apresenta o tempo como duração e virtualidade, ou seja, a virtualidade no sentido de que ele cria o próprio tempo ali, né. O tempo ele começa nesse primeiro contato, do espectador e da obra, de certa forma, o espectador termina o tempo dessa obra, né, aproximando bastante essa questão da arte e vida. Vou ler uma citação do Ronaldo Brito agora, que ilustra bastante isso. As gravuras de Lígia Pape e as esculturas de Amilcar de Castro, por exemplo, trabalhavam o tempo como virtualidade. Tratava-se, assim, de algo como deixar em suspenso o tempo de produção, de modo a permitir a intervenção do espectador, quase no sentido de completar os trabalhos, recriá-los, lê-los a cada vez de maneira diversa, viver os instantes de sua produção. Ou seja, todo o tempo que a obra vai ter, ele vai se diferenciar dependendo do contato que o espectador tem com aquela obra, né. E aí, para deixar um pouco mais claro isso, eu trouxe o livro da criação, da Lígia Pape, que é um trabalho de livro de artista, digamos assim, mas um pouco acho que até um pouco antes dessa noção, em que os componentes do livro, né, as páginas são todas separadas e elas têm uma narrativa, mas que ela só, se inicia com o contato do espectador, né, com o manuseio do espectador naquela obra, com a o tempo dele realmente é totalmente definido por esse contato, né. O jeito
a ordem em que as folhas são manuseadas, são encontradas. A questão do espaço, eu diria que é talvez a questão mais importante. Eu inicio com o Ronaldo Brito aqui explicando. O artista neoconcreto não abordava propriamente o espaço, ele experimentava, dispunha-se a vivenciá-lo, atuar contra o relacionamento tradicional entre o sujeito observador e o trabalho. Então, acho que o neoconcretismo ele tinha realmente essa coisa de laboratório, de querer realmente dissolver assim as barreiras entre o que é o espaço e o que é o espaço da obra, assim, né? Mergir tudo isso numa ideia de campo, eh, que era totalmente contra a relação vigente da arte naquele tempo, né? Então é muito interessante esse processo de ser contra essa passividade da fruição, esse olhar padronizado da obra de arte, e até essa relação de visita do espaço artístico, né? E ele tensionava totalmente esse esse aspecto, assim. Acho que a maioria dos trabalhos neoconcretos tem esse elemento, assim, de não só dissolver as barreiras, mas enfim, tentar experimentar com isso mesmo, expor os limites que existem dentro desse trabalho de arte em relação ao espaço, né. Eu trouxe aqui um trecho do Manifesto Neoconcreto que fala sobre o trabalho da Lígia Clark e expõe um pouco essas relações de espaço dentro do trabalho dela. Pintar para Lígia Clark não é mais resolver uma área dada, dividindo-a em planos e pintando esses planos. Não é tampouco inscrever uma ideia pictórica num espaço pré-existente, limitado ou ilimitado. Não existe mais para essa artista qualquer separação entre espaço e obra, entre o espaço material, a tela, e o espaço virtual futuro, a obra, porque o quadro, a tela, não pré-existe ao ato de pintar, porque Ligia Clark constrói simultaneamente o quadro como objeto e como expressão. Ela trabalha diretamente sobre o espaço real e o transforma sur le champ, que no caso significa imediatamente a pintura. Daí porque seus trabalhos são esses objetos vivos, ambíguos, acionados pelo movimento constante de uma metamorfose espacial que nem bem se faz, já se refaz, absorve, transforma e devolve o espaço incessantemente. Aqui tem um trabalho muito interessante da Elijah Clark, que ele é abdicado de molduras, né? E ele entra e sai do espaço, assim, tem essa relação de abertura e também a Alicia Clark, né, trabalhou muito essa questão do espaço e isso resultou na produção dos bichos, que são esculturas totalmente manuseáveis, que não tem base também, isso é uma ruptura muito grande, né, dentro da escultura, e a Alicia Clark explora isso além também, eh colocando em outros espaços, em cima de paredes, de muros, ela sempre está tentando botar essa questão do espaço dentro dos bichos. Além de envolver todas as outras questões, né, que a gente já falou anteriormente, assim, principalmente do tempo também, porque o tempo do bicho, ele só acaba na hora que o espectador quiser, né? Você pode mexer infinitamente no bicho. Aqui tem os trepantes também, que lembram um pouco também aquela relação da fita de Moebius, essa coisa do em si, cima é algo embaixo, embaixo é em cima. Ele também não tem
nenhuma forma, nenhuma base. Ele também é uma coisa interessante dele é o jeito que ele se acopla no lugar que ele está, né, ele se adapta ao espaço. Aqui eu trouxe também uma obra do Franz Weismann, que se chama A Terra. É muito interessante o uso de cor nessa obra, por ela estar num espaço que tem muito verde, né, e ela também ter esse tom verde artificial, né, e é muito interessante olhar esse contraste entre o verde artificial e o verde da vegetação atrás, e o tempo também que passa, como o verde da vegetação pode mudar e esse verde artificial não. Outra coisa muito interessante também do trabalho do Weismann é esse espaço, né, que esse vazio que ele utiliza dentro da obra, quase como se fosse uma porta, assim, esse vazio que realmente interliga o espaço e a obra, na verdade não interliga, mas funde, né. O mais mais polêmico é a questão do neoconcretismo, principalmente de se tratar de um movimento concreto, seria a questão da subjetividade, né. O construtivismo ele não queria se abdicar totalmente dessa, expressividade, dessa subjetividade da arte, mas existia uma prioridade do informacional, né, uma prioridade de uma mensagem direta, objetiva, enquanto no neoconcretismo as coisas se invertem. Cito aqui o Brito. O Brito aqui deixa as coisas mais claras. Um dos focos de polêmica mais persistentes entre o concretismo e o neoconcretismo. O último insistia no caráter também subjetivo do trabalho de arte, contrariando o projeto concreto de objetivar ao máximo a produção, desligando a arte da categoria da expressividade. Um ponto importante de ser lembrado é que o Brito também fala que no neoconcretismo não interessava uma ideologia romanticoide, né, de que dominava um senso comum da arte. Era mais esse movimento de trazer o sujeito para dentro da criação da obra de arte, assim, e não mais uma mensagem direta. Esse é um trabalho muito interessante da Lígia Pape, que ela fez em parceria com o poeta Reynaldo Jardim. São essas formas geométricas de 2 metros que tem dançarinos e ela tem uma interpretação do poema O Olho Alvo, do Reinaldo Jardim. Agora, uma questão bem, bem sintética do movimento neoconcreto, que seriam esses rompimentos das categorias tradicionais nas belas artes, né? E isso é óbvio, né? Tipo, começando pelo fato de que é um movimento moderno, quase que contemporâneo, mas um dos feitos mais interessantes do neoconcreto seria realmente essa redefinição da arte e do seu relacionamento com o espectador. É, tem uma citação aqui do Brito que fala mais sobre isso. Uma das principais características do neoconcretismo foi sua posição sistemática frente aos suportes, mecanismos e ideologias da arte como se lhe apresentavam. Nesse ponto está o seu antiformalismo. A análise da produção neoconcreta revela sua unidade, sobretudo pela presença de uma inteligência crítica diante dos modos vigentes de organização formal. É aí que se pode falar numa imaginação neoconcreta, quem sabe, em oposição à inventividade concreta. Há no neoconcretismo uma violência, uma margem de aceitação do aleatório, um experimentalismo, uma abertura ao excesso, enfim, que não cabia nos cânones construtivos. Algo ali explodia dos limites da racionalidade e da inventividade da tradição construtiva. Para
representar isso, eu trouxe os objetos ativos do Willis de Castro, que tem um só, né, que são essas placas que são pintadas e elas fundem bastante a concepção de pintura e escultura. Eh, Ela não tem nada que demarque, ah, nenhum suporte que identifique ser uma obra de arte. Ela tem muita ilusão, né, dentro dessas linhas, e ela é muito interessante de se ver ao vivo, né, não que eu tenha visto, mas, as formas que tomam essa linha, elas parece que estão sempre em constante mutação, assim, entre o tridimensional e o bidimensional. Por último, eu trouxe uma citação do Ronaldo Brito que, faz a gente posicionar melhor essa questão do construtivismo e no neoconstrutivismo. Eh, o Ronaldo Brito enxerga ele realmente como um par do concretismo, mas a gente não pode esquecer do rompimento das ideologias construtivas, eh, muito menos recair num aspecto de continuidade apenas do concretismo, porque o principal interesse dele é ser essa produção da crise do projeto construtivo, né, desse projeto construtivo, eh, de social, liberal, democrático suíço, que vê uma industrialização que não é muito compatível com o nosso país subdesenvolvido, né. Então o neoconcretismo ele faz um trabalho melhor de aceitar isso, e não só aceitar, mas, partir da criação de um ambiente cultural realmente brasileiro. Aqui estão as referências. Muito obrigado por terem acompanhado.